Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos à nossa live de quarta-feira. Vamos dar um tempinho para o pessoal começar a entrar. Deixa eu conectar aqui também. Pronto. Já estamos conectados. Então, vamos começar a nossa live de hoje. Nós vamos falar sobre a importância do inglês em um processo seletivo. E para isso, nós vamos conversar hoje com uma convidada bem especial. É a Patrícia Testai, ela é do CIEE, Centro Integrado Escola... Centro de Integração Empresa-Escola. Isso, Centro de Integração Empresa-Escola. Desculpa, Patrícia. Imagina! E aí a Patrícia, ela é especialista em processos seletivos. Então, ela é supervisora de uma área lá no CIE. Então, ela vai nos passar várias dicas hoje, principalmente pela situação que nós estamos enfrentando nesse momento. Muitas pessoas pediram para a gente conversar a respeito, falar sobre a recolocação no mercado de trabalho, ou mesmo quem está parado, dicas sobre como encontrar uma nova oportunidade. Então, a gente vai ter um bate-papo bem legal. Tudo bem, Patrícia? Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite, Rê. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E para a gente começar nosso bate-papo de hoje, o que acontece no mercado de trabalho hoje? Todos nós sabemos da importância da língua inglesa no mercado de trabalho. O mundo corporativo, ele constantemente vem buscando profissionais fluentes, profissionais que tenham um idioma ou às vezes até mais do que um idioma. E durante o processo seletivo de uma vaga, a gente percebe que hoje em dia a fluência já é avaliada nessas primeiras etapas do processo. E nesse sentido, Patrícia, como que você enxerga o mercado de trabalho hoje com relação a esse segundo idioma ou mesmo até esse terceiro idioma? Então, a questão do idioma é fundamental, né, Rê? As melhores oportunidades são para quem acaba tendo a fluência, né, no inglês, por exemplo, né, que acaba sendo a língua mais utilizada pelas empresas globais. E assim, o que a gente percebe é que dependendo da área de atuação que essa pessoa deseja seguir a carreira, né, então, por exemplo, ela opta pela área de TI, né, área de informática, turismo, relações internacionais, comércio exterior, o inglês, o idioma, é um requisito básico, é o mínimo que ela tem que ter é o idioma. Então, assim, a gente, né, quando faz uma abertura de uma vaga nesse perfil, a gente já até orienta o candidato, fala, né, coloca as informações no currículo, né, nos sites onde você vai fazer a busca de oportunidades, né? E isso a gente vem trabalhando com os jovens desde quando eles estão ingressando na universidade, né? Então a gente vai lá conversar com o jovem, fala, ó, o inglês é importante, então, né, aproveita que você está começando a faculdade agora, então aproveita, já faz a língua, né, o idioma, para você poder se aperfeiçoar, porque as empresas vão exigir, né, a exigência do mercado, não tem jeito, né, o dia a dia nosso, a gente acaba sempre utilizando uma nomenclatura em inglês, né, então acaba sendo automático, né. Com certeza. Até compartilhando com os nossos seguidores, o que acontece? Ao longo dos últimos dias, a gente compartilhou nas mídias sociais, pedindo para as pessoas mandarem as perguntas delas para que a gente discuta aqui na nossa live de hoje. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, queiram interagir com a gente, pode deixar a pergunta agora.
Nós vamos respondendo ao longo do nosso bate-papo aqui. Se não der para responder tudo, a gente manda pelo direct depois, mas podem colocar aqui, fazer a interação com a gente, que a gente tenta auxiliá-los no que for possível, né? Ao longo dessa 1 hora aí. Com certeza. E aí, Patrícia, uma outra pergunta que o pessoal pediu para que a gente discutisse aqui, o que que acontece? Diante desse reflexo, né, diante da pandemia, que aumentou consideravelmente aí o número de pessoas que acabaram perdendo o emprego, que já estavam tentando se recolocar no mercado e não vinham conseguindo. Então, o que que acontece? A gente percebe hoje, principalmente pelo LinkedIn, né? Porque o LinkedIn também é uma ferramenta profissional aí, no sentido de mercado de trabalho, bastante importante. E a gente percebe que tem vagas hoje em dia que elas já estão, principalmente, já cadastradas em inglês ou em espanhol, em outro idioma. Quando o recrutador ele cria uma vaga já num outro idioma, isso já é como se fosse um filtro para vocês? Ou agora é uma coisa comum a gente já colocar uma vaga já no outro idioma? Como que o recrutador encara isso? Na verdade, é o perfil da empresa, né? Geralmente são as empresas globais que acabam colocando esse anúncio, né? O descritivo da vaga já no idioma, no inglês, né? E é o que a gente fala. E se o anúncio descritivo da vaga já está em outro idioma, consequentemente, a entrevista também será na língua utilizada, né? No Isso é idioma utilizado. fato. Então, assim, é fato, exatamente, é 100% de certeza. Então, no mínimo, você tem que ter o fluente, né? Leitura, pelo menos, né? Porque tá lá no descritivo, né? E a conversação vai ser consequência. Então, assim, são empresas que exigem, no mínimo, a fluência, fora todos os requisitos que constam lá na oportunidade, né? Então, assim, é o que a gente fala, mas nem é porque tá lá que tem que ter o idioma que o inglês, né, os requisitos, né, tá em segundo plano, né? Então a gente fala que para o profissional, né, o idioma é importante, sem dúvida, mas trabalho em equipe, né, dinamismo, acaba sendo outros requisitos influenciadores. Então assim, as empresas elas vão analisar os currículos, sem dúvida, mas se aquele candidato ele, né, se propôs aquela oportunidade que está com descritivo em inglês, é porque realmente ele tem o idioma, né? Então, se não tem o idioma fluente, melhor não se candidatar para a vaga, porque senão, infelizmente, vai ser eliminado no primeiro bate-papo. Uma dúvida que o pessoal tem também, Patrícia, por exemplo, no próprio LinkedIn, né? Ele tem a opção lá, tem o currículo em português, em inglês, em espanhol. Se você tem a fluência do idioma, é recomendado que você já deixe o seu currículo em inglês ou em português? Isso é uma dúvida que o pessoal mandou aqui também pelo Facebook. É que depende para quem você vai disponibilizar o currículo. Porque, por exemplo, às vezes o recrutador, ele não tem o idioma, né? Quem vai fazer a entrevista para ver a questão da fluência, pode ser que seja o gestor, o seu futuro chefe, né? Então, às vezes o recrutador, ele não tem o domínio da língua, do idioma. Então, pode deixar em português, deixa claro que tem a fluência no idioma, né? E aí, com certeza, vai ser convocada aí para entrevista aí com o gestor. Então você deixar o currículo em português, nada impede de você ser selecionado para essa vaga em inglês. Não, a menos que você queira fazer, né, iniciar a sua carreira profissional num estágio fora daqui do Brasil, né? Aí, eu quero fazer um estágio no exterior, eu quero começar a procurar oportunidades fora, aí tudo bem. Aí não tem problema. Aí tem que deixar em inglês, aí não vai ter jeito. Então essa é uma boa dica, porque a gente vê muito isso. O pessoal perguntou, né? Mas eu faço em inglês, faço em português, então a gente fica nessa dúvida. E o que que acontece? Como hoje o segundo idioma a gente percebe que já não é mais diferencial, é como se fosse já uma necessidade de mercado.
às vezes a gente também fica nessa dúvida da credibilidade, porque como agora é comum pedir inglês, então assim, realmente a empresa vai precisar desse idioma? Ou é mais um filtro que ela está colocando? Porque é difícil você achar um profissional no mercado assim que seja completo, né? Todos os requisitos da vaga, mais o idioma. Então, assim, pode ser que tem empresas que pensem assim ainda, Patrícia? Pode ser que tenha, né, Rê? Não vamos também negar aí que tenha, mas não é o fator determinante, né? Então não faz sentido, né? A gente fala a gente tenta convencer o candidato, né, o gestor, né, de que o idioma vai agregar, mas é que a questão do anúncio da vaga, né, dessa credibilidade, será que realmente eu preciso de inglês para essa oportunidade? Interessante é estudar a empresa. Que empresa é essa? Né? Qual é a área que eu vou atuar? Qual é a área de atuação? Eu vou me candidatar para a área comercial e a empresa é global. Então o inglês faz sentido, eu vou ter que praticar. Ou não, essa empresa ela não é global e eu vou atuar na área comercial. Então não tem preciso. Vou atuar no Porto de Santos. Será que faz sentido eu ter inglês lá? Total. Né? Então é importante estudar, né, a empresa, a oportunidade que você pretende se candidatar é fundamental. Você disse tudo, porque o que, que acontece? Quando você se candidata a essa vaga, ou mesmo quando às vezes, por surpresa, você recebe o contato de um recrutador, né? Porque o currículo fica disponível lá, a gente tem que estudar sobre essa empresa para saber o que ela faz, de onde ela é, se é multinacional, se não é, para você ver se realmente você ser sincero contigo. Eu estou preparado para uma empresa dessa? Eu estou preparado para essa oportunidade? Porque às vezes, se você não estiver, você acaba queimando teu cartucho também, né? Exatamente. E às vezes, será que é isso que eu quero, né? Às vezes não vale a pena, né? Então, por isso que é importante. Isso a gente sempre fala para os nossos candidatos às vagas de estágio de aprendiz. Tem interesse na vaga? Tem. Então, estuda a empresa. Entra no site, vê o que ela faz, onde ela atua, né? Né? Por mais a gente falar, estudar, é estudar. Tem que estudar, não tem jeito, né? Senão a gente não consegue entender, né, onde eu estou pisando, né? Quando o gestor ele recebe o candidato, que ele estudou a empresa, essa empresa ela faz isso, ele já vê o candidato com outros olhos, né? Principalmente quando é aquele candidato que é a primeira oportunidade, é o primeiro emprego. Então, nossa, é a primeira entrevista dele, ele já fez a lição de casa. Sinal de que ele vai ser um bom profissional aqui no dia a dia, né? Ele vai ser dedicado, interessado. Então, né, a gente fala, para que saber a empresa? Faz diferença. Parece e que não, faz mas mesmo. Nós fizemos um processo seletivo há um tempinho atrás e você vê a diferença, né? O rapaz imprimiu os dados da empresa e falou, não, a Minds é isso, é aquilo, tal. Então você vê que mostra para quem está fazendo o processo seletivo o interesse, né? Aquela pessoa buscou, realmente ela tem interesse, ela se enxerga trabalhando nessa empresa. E às vezes a experiência profissional perto desse interesse não quer dizer nada, né? Então o interesse, a vontade sobressai perto da experiência profissional, sem dúvida. Exatamente, porque a gente percebe logo no comportamental o diferencial dessa pessoa, né? Você vê que ela é proativa, que ela buscou tal, porque por mais que tenha tanta exigência nas qualificações do currículo, o comportamental também pesa muito, não pesa, Patrícia? Sem dúvida, né? O que a gente vai falar de hard skills, soft skills, né? Hoje o que a gente acabou usando, né? E escutando muito, né? A questão técnica, né? A gente consegue desenvolver, né? O profissional, o jovem que está ingressando, mas a parte comportamental não, é da pessoa. Então, se ela é proativa, é dela, né? A gente consegue dar umas dicas, né? Estimular.
mas tem coisas que é da pessoa, né? Então, por isso que né, o soft skill acaba sendo um diferencial mesmo. As empresas têm utilizado, né, nos processos seletivos muito mais esse tipo de avaliação, né, do que a parte técnica. E às vezes a pessoa fica tão preocupada com o técnico que daí chega na hora, se embaraça toda e às vezes fica nervosa. E lógico, né? Quem está fazendo o processo seletivo consegue avaliar isso, mas não é um fator assim determinante, né? Então as pessoas precisam se preparar e imaginar assim que você está indo para uma conversa. Isso, é um bate-papo, né? Tem que Você, encarar o como uma coisa recrutador, natural. isso, o recrutador quer conhecer você, né? Ele quer conhecer como que é o seu dia a dia, o que você faz, o que você não gosta, principalmente, né, que você fala, ai, meu primeiro emprego, o que que eu, né, vai falar o que na entrevista? Meu Deus, que medo, né? E é isso, ele vai falar questões mais pessoais, né? Onde mora, onde estuda, com quem, se ajuda em casa, se ajuda, se acaba complementando com a renda dentro de casa, né? Perspectivas para os próximos anos aí na questão de mercado de trabalho, o que pretende estudar. Então, isso também faz muita diferença, né? Faz. Uma outra dúvida, Patrícia, que mandaram para a gente é o seguinte: hoje em dia tem muito modelo de currículo no mercado, né? Então a gente vê currículo com foto, sem foto, currículo com desenho, sem desenho, colorido, enfim. O que é mandatório assim para um currículo? É o visual dele? Como que vocês recebem um currículo? O que mais chama atenção quando vocês abrem um currículo? A questão assim, que a gente fala assim, a formatação do currículo, né? Ela é muito importante. Então, ela tem que obedecer algumas informações principais que a gente fala, né? Então, são os dados pessoais, nome completo, telefone, endereço direitinho, áreas de atuação, o objetivo que ele, por que ele quer se candidatar, a formação, a experiência profissional, se tiver, né? Idiomas e cursos e outras atividades aí que ele possa colocar no currículo. Então, assim, né? Lógico, tem que tomar cuidado, não vai imprimir, vai levar o currículo. É que hoje em dia a gente não tem utilizado mais o currículo impresso, mas tomar cuidado com as fotos, né? Vai imprimir o currículo, vamos colocar, não vai imprimir no papel amarelo, né? Então a gente tem que tomar alguns pontos de atenção que a gente fala que o recrutador bate e fala, opa, esse aqui vou deixar para o ladinho aqui para chamar talvez uma segunda oportunidade. Uma outra coisa que vale a pena falar, pelo menos eu tenho o hábito, eu costumo olhar a mídia social, hoje em dia. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, assim, cada mídia social ela tem um objetivo. Então, o que acontece? Um LinkedIn, você tem que colocar ali o que de melhor você tem no âmbito quê? Profissional. Né? São discussões, são artigos, são propostas estritamente profissionais. O Facebook é a sua vida. Então a gente tem que tomar também muito cuidado com o que a gente posta ali, porque às vezes uma postagem mal interpretada ou uma foto que não ficou legal lá. Então isso é válido, né? O recrutador ele vai na sua rede social, fato. Muito, nossa, tem empresa que faz recrutamento e seleção só pelas redes sociais antes de chamar o candidato. Então, primeiro a gente manda o candidato, olha, ele tem o perfil, ela entra na rede social lá, não tá condizendo na questão, né? Perfil LinkedIn profissional tá excelente, mas a sua vida social não tá coerente com o que ele apresentou aí no processo seletivo, né? Então, a gente, sim, tem que tomar muito cuidado com as redes sociais, né? Empresas que, né, avaliam tudo, desde suas postagens, suas amizades, né? Tudo as empresas acabam avaliando, né? A mídia está aberta, a rede está aberta, então por isso tem que tomar bastante cuidado. E às vezes a pessoa não se atenta, né? E isso é um fator aí super importante. Super, principalmente os jovens, né? Oi? E principalmente o público mais jovem, né? Principalmente. Uma outra pergunta, Patrícia, que eu estou até anotando aqui, e como a gente está ao vivo no Facebook e no Instagram, então eu vou dar uma alternada aqui só para a gente dar uma interagindo aqui com os seguidores.
À vontade. Eles estão falando da questão da entrevista mesmo de trabalho. Então, assim, a dúvida é, uma entrevista em inglês, você até já falou um pouquinho sobre isso, mas ela muda da entrevista em português? Ou na realidade, assim, uma vez que você fala que você é fluente no idioma, eles vão fazer a entrevista normal, só que em outro idioma. É assim que funciona? E geralmente quem faz essa entrevista? Geralmente a estrutura da entrevista acaba sendo a mesma, né? Seja ela em português ou em inglês, por exemplo. Então a estrutura é a mesma. Geralmente quem faz essas entrevistas é o gestor com quem você vai atuar. Algumas empresas acabam sendo o RH, mas a maioria das vezes acaba sendo o gestor. Nem sempre o RH ele tem o inglês fluente, dependendo. Às vezes é uma empresa terceirizada, uma consultoria que faz a seleção. Mas aí vai fazer os testes de inglês, aprovou no inglês, aí parte para a entrevista aí com o gestor em inglês. Então, mas a estrutura acaba sendo a mesma, não muda, não. O Marcelo Pascoal, ele acabou de postar agora aqui para gente, se posicionar sobre política pode ser prejudicial? Pode, né? Porque é um assunto muito polêmico, né, Rê? Então, É delicado, assuntos né? polêmicos, né? A gente tem que tomar cuidado. Então, questões políticas, diversidade. Então, a empresa, por exemplo, que ela pratica diversidade, né? E aquele jovem, ele publicou lá que ele não é a favor da diversidade. Por que a empresa deve contratá-lo? Né? Porque não está no sangue, né? Ele não vai vestir a camisa da empresa. Então, assuntos realmente a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. A gente tem que né? Assim, você tem o direito de se posicionar, mas Sim. você também tem que respeitar, né, a diferença ou a opinião do outro. Então, até por essa saber questão, se posicionar, saber né? se posicionar. E como a gente falou, né, como hoje a gente utilizar as mídias sociais como um filtro desse candidato, então a gente tem que se policiar ainda mais se você está num processo de recolocação. Esse é um ponto importante. Bem, tem um outro comentário aqui. Augusto Jimenez, a Mais é a melhor escola de inglês? Sim! Com certeza! Com certeza! O que mais que a gente tem aqui? Pessoal, pode mandar as perguntas aí que a gente vai responder na medida do possível. Uma outra pergunta que fizeram para a gente ao longo da semana, Patrícia, é o seguinte, que a gente tem várias pesquisas de mercado que falam que se você tiver um segundo idioma, o seu salário pode aumentar até em 60%. Isso é realidade mesmo ou são números? Você que está nesse dia a dia. É realidade, né? Então eu falo por experiência que a gente tem clientes que eles oferecem a remuneração para o candidato para quem tem o idioma, um valor, e para quem não tem outra. E essa variação não é 10%, 20%, é o dobro. Né? Então, exatamente. Então, assim, o jovem que tem o idioma é o valor da remuneração X, e quem tem a fluência mesmo, ele vai receber o dobro da remuneração. Então, assim, o idioma acaba sendo um fator muito importante, né? A gente percebe isso muito aqui no CIE por conta do público jovem que a gente atende, né? A experiência de estágio, de aprendiz. Então, as empresas que buscam esses candidatos é porque ela quer depois, amanhã, absorver esse candidato no quadro dele, né? Quer efetivar. Então, ela vai investir realmente nele. Então, o idioma acaba sendo muito importante, sim. Assim, não posso afirmar com certeza que é 60%. Mas a gente percebe aqui no nosso dia a dia que a diferença realmente existe. É o que a gente acaba dizendo. Tem também as empresas globais que acabam pagando uma remuneração dentro do que a média do mercado oferece, né? Para quem não tem o segundo idioma. Mas é uma oportunidade, né? E aí, se você tem o idioma, está dentro dessa empresa, com certeza amanhã ou depois você vai ser efetivado. Então, tem que aproveitar a oportunidade. Que a gente fala, né, principalmente para o jovem que está ingressando, nem sempre valor de remuneração é importante,
né? Então, a gente tem que ver o que vai trazer de aprendizado, né? Qual é a minha perspectiva, o que a empresa oferece de aprendizado, perspectiva, para aí sim eu poder seguir minha carreira. E a realização também, né? A gente tem um pouco dessa mudança de geração, né? Antigamente a gente optava pela oportunidade. Hoje em dia, a gente consegue optar pela oportunidade e realização, né? Então, assim... E depende, a gente tem segmentos, candidatos que não querem atuar naquela empresa por causa do segmento dela, né? Então, mudaram os valores, né? Exatamente. E aí, uma outra coisa, Patrícia, com relação a isso, por exemplo, tem muitas pessoas que, além do idioma, por exemplo, foi o que a gente falou, você conseguir um profissional completo, bingo. Porque o que Difícil, acontece né? hoje em dia, né? Eu acredito muito na formação das pessoas. Então, o que acontece? Principalmente quando você tá numa empresa, você espera crescer. Então, você espera daquele gestor, né? Aquele feedback, o que eu preciso, onde eu quero chegar, o que eu almejo, como que eu chego lá. Então, assim, dentro da empresa, imaginando assim que você já está alocado, como que a gente se prepara para uma promoção, assim, ou para uma oportunidade? O que a gente vislumbra? Como que a gente trata isso com o gestor? Que dica que você pode dar? A promoção, né? A gente fala a efetivação de A efetivação, no seu caso, né? Assim, ela pode ocorrer a qualquer momento, né? Não é o que vai mensurar muitas vezes, não hoje nessa nossa situação da pandemia, que a economia acaba influenciando demais, mas a gente tem um controle, um índice que quase 60% são efetivos, dos nossos estagiários são efetivados, ou seja, eles estão preparados, a empresa preparou ao longo dele de estágio, né? E estar preparado, ele é fundamental, porque assim, esse candidato, ele já conhece as atividades, já conhece a cultura da empresa, né? Então ele já faz parte do quadro, né? O que vai mudar vai ser o regime, a promoção, né? A mesma situação, mostrar para o gestor que você está disposto a novos desafios, né? Que você quer, né? Olha, gestor, né? Eu preciso, né? Eu quero trazer novas ideias, né? Fazer um trabalho mais colaborativo. Hoje as empresas estão muito mais abertas a isso do que antigamente, né? Antigamente você trazia uma ideia, seu chefe, né, não te dava nem atenção. Hoje não, né? Então mudou-se também a questão do ambiente de trabalho, da gestão do gestor em si. Então isso também ajuda muito, né? Porque ele vai ver que você está engajado, você está afim, você quer o melhor para a empresa, para a organização, e a promoção ela vai ser consequência, né? Se a empresa não tiver a oportunidade de promover, com certeza outras oportunidades abrirão para você. Porque o que acontece? É a comunicação que a gente fala, né? Tem que ter esse relacionamento entre o gestor, né? Entre o líder e o liderado. Porque o que acontece? A gente precisa sinalizar, olha, estou aqui, quero crescer, quero aprender, né? Investe, vem em mim. Né? Mas é isso mesmo, você, na verdade, e às vezes falta do candidato essa confiança em si mesmo, né? Falar, eu posso, eu quero, eu sou bom nisso, então vamos lá. Se você sabe do que você é bom, eu sou bom em números, então vamos lá, vamos investir em métricas na empresa, né? Eu sou bom de relacionamento, por que não propor uma outra atividade mais voltada para a área comercial? Então, né, saber o que você é bom é importante para você poder valorizar. Às vezes, seu chefe até sabe, mas não o suficiente tanto quanto você sabe. Exatamente. E aí, não só isso, né? Porque você tá lá preparado. E foi o que a gente falou. Gente, não existe nada completo. Porque se você está indo para uma outra empresa, por mais que você seja um baita profissional, que você tenha inglês, que você tenha espanhol e tal,
você vai ser inserido numa nova cultura, numa nova realidade, num novo ambiente. Então, o seu comportamento, a sua visão, ela vai ser lapidada ali de novo, né? Então, o que que acontece? Eu acredito muito nesse trabalho interno e no trabalho de formação de pessoas. Inclusive, essa é uma outra dúvida aqui que o pessoal perguntou ao longo da semana, né? Deixa eu até pegar aqui. Na realidade, o que que acontece? Entre uma característica técnica, ou idioma, ou um comportamental, partindo do princípio que eu não tenho os três, como que é essa dosagem aí feita pelo recrutador, Paty? O comportamental, sem dúvida. Comportamental, né? Porque isso está na essência da pessoa, né? E tem, né? Então, é aquilo que a gente falou que é o soft skills, né? Então, comportamental, todo mundo tem, né? A questão comportamental, a parte técnica, né? Eu não conheço o Excel. Isso a gente ensina, né? O gestor consegue desenvolver. Mas é importante, dependendo da área de atuação, eu vou atuar numa multinacional? Não, então o idioma vai ser minha segunda opção. Né? Então, vale muito aquilo que a gente sempre fala, onde eu vou atuar, né? Qual é a colocação, né? Numa área de RH, então precisa ter o soft skill ali bem apurado, né? A parte técnica a gente consegue desenvolver, mas o soft skill, sem dúvida, sem sombra de dúvida, que acaba sendo a primeira opção aí dos recrutadores. Então, assim, né, fica a dica, mesmo que você talvez não se sinta preparado para aquela vaga, mas desde que você tenha o perfil mínimo, né, pedido ali, encara, manda o currículo, porque é na hora da entrevista que você vai ver se você realmente está de acordo com os objetivos daquela empresa, se dá a liga, né? É o match, né? Tem que dar o match, né? E às vezes o match não e é no bate-papo, né? Que a gente fala, entrevista, que medo. Mas é um bate-papo. O gestor, ele quer conhecer, né? Ele não te conhece nada, não conhece nada de você. Então, por isso que ele vai perguntar tudo que ele puder, tiver de oportunidade, né? Então, se você está dentro dos requisitos mínimos, como você mencionou, eu tenho conhecimento, né, no que eles estão pedindo, na minha formação atende, eu tenho o idioma que a vaga exige, por que não se candidatar? Né? É uma empresa que eu gostaria de atuar com uma remuneração bacana, benefícios atrativos, vamos para o desafio. Né? Então, a gente tem que também arriscar, né? A gente tem que colocar isso em evidência para o recrutador também sentir isso. A remuneração que a gente tem talvez não seja a que o mercado pratica, mas os benefícios são bons, né? O desafio é interessante. E isso tem que deixar claro, porque às vezes o recrutador pode falar, mas por que você quer essa vaga? Né? A remuneração não é a mesma remuneração que você vinha recebendo. Né? Então, por quê? Né? É saber argumentar. Então, por isso que o estudar, né, a vaga, a oportunidade é fundamental, né? Para você conseguir se identificar. É isso mesmo que eu quero? Legal, Patrícia. E aqui, ó, eu tô vendo aqui o pessoal do Facebook. Caso você tenha uma experiência de intercâmbio ou vivenciado a experiência, como a gente falou lá no comecinho, né, em outro país, ou eu consegui praticar o idioma numa viagem, ou seja lá, a maneira que for. É interessante colocar no currículo essa experiência? Depende da vaga. Vamos lá. Se é aquele candidato que ele não, na verdade, ele não tem diremos, o que colocar de experiência profissional, né? Então, ele pode colocar lá como as atividades, porque não deixa de ser uma experiência, não é profissional, mas é uma experiência. E com certeza essa experiência, essa vivência internacional, que seja por 30 dias, 6 meses, 1 ano, agregou alguma coisa para ele, né? Dependendo da situação, né? Por qual motivo ele foi fazer, seja para estudar, trabalhar ou até para passeio,
ele pode colocar. Porque se ele ficou lá 30 dias em passeio, dependendo com quem que ele foi, ele colocou em prática o inglês dele, ele conheceu novas culturas, ele teve que se virar lá para conseguir, né, se comunicar. Então, vai dar um up no currículo dele. Agora, se já é uma pessoa mais profissional, aí já não tem necessidade de colocar. E aí é na conversa mesmo, né? É o que a gente fala, a experiência internacional, essa vivência internacional, ela ajuda muito, principalmente para quem está ingressando no mercado de trabalho, né, e quer atuar em uma grande empresa, né? E o networking vai ajudar demais, né? Porque essa rede de relacionamento que ele vai adquirir aqui e fora vai ajudar muito ele, né? Então, e isso não tem preço, que eu falo. A gente está aprendendo com você, Paty, que assim, o currículo não é para a gente ficar enchendo linguiça. Então, tem muita coisa da sua experiência que você vai falar na entrevista. Então, assim, currículo é objetivo. O que a gente põe no currículo, Patrícia? Dá a receita de bolo. Nossa, se eu soubesse, tá fácil assim, vamos lá. Ó, a gente fala, né, os dados pessoais, né, que como eu falei, né, nome, a gente sempre fala e-mail. Tomar cuidado com o e-mail, ser um e-mail mais profissional, né, não colocar apelidos, né, apelidos de Facebook, né, então criar uma conta de e-mail profissional, telefones, colocar 2, 3 telefones de contato, endereço, a idade é importante, ou a data de nascimento, que preferir. Então, assim, de informações pessoais é o suficiente. Porque tem gente que coloca número de documentos, e isso não tem necessidade. Mesmo porque o seu currículo, se você manda por e-mail, ele pode estar em qualquer lugar, né? E aí pode cair em mãos erradas, que podem ter más intenções. Então, assim, ter números de documentos, de forma alguma. Né? Se você põe, já exclui, não tem necessidade, né? A questão da área de atuação e de objetivo, às vezes a gente pega assim, um candidato que ele quer atuar na área administrativa ou na área jurídica. Então, assim, são áreas totalmente distintas. Então, por isso a gente fala, o currículo, ele tem que ser para a vaga certa, né? Então, se aquela vaga é para atuar na área comercial, vou fazer meu currículo com objetivo para atuar na área comercial, né? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí o recrutador vai falar assim, nossa, ele está fazendo direito, quer atuar na área comercial, para quê? Né? Então, por isso que tem que também tomar cuidado. A questão da formação é importante colocar, né? Se está fazendo o ensino médio, né? Agora, se a pessoa está fazendo o superior, não precisa colocar o que ele estudou no ensino médio, né? Então, coloca só o ensino superior, os dados, qual é a instituição de ensino, o curso, né? Quando que ele vai se formar, ou o mês e o ano que ele se formou, né? A experiência profissional, se houver, né? Então, aquilo que a gente comentou, não estender, né? Colocar 3, 4, 10 experiências profissionais, não faz necessidade. Às vezes a pessoa tem 20 anos de experiência profissional, né? Não precisa saber o que ele de currículo. Então, exatamente. Então aí fica cansativo. O recrutador vai só vai virar página assim e não vai adiantar. Idioma é importante, né? E ser o que a gente fala, né? O idioma, a gente fala, todo mundo acaba colocando que tem o inglês intermediário, o espanhol básico, mas tem mesmo, né? Porque a gente fala, papel aceita tudo, né? Então tem que tomar cuidado, seja sincero, né? Porque o recrutador vai ver e falar, ele tem inglês fluente, então, opa, o currículo dele a gente vai encaminhar para aquela vaga, né? Então, tem que constar o idioma se tiver? Tem que. Se também você não tem, não precisa colocar nada, né? Cursos, coloca os cursos que você que tem conhecimento, que tem, não precisa ter o certificado em si, não faz necessidade, mas eu sei mexer, eu sei fuçar no Excel, eu me viro no Excel, no Word, então eu posso colocar. E como eu falei, às vezes outras atividades que a gente fala são atividades que são, por exemplo, ações voluntárias. Não é uma experiência profissional, não é um curso, mas é uma atividade que a gente fala colaborativa,
né? E as empresas acabam vendo isso com bons olhos, né? Então, se você faz alguma ação social, né? Coloca isso, porque isso significa que você é comprometido, que, né, o trabalho social você tem dia para fazer, horário para fazer, então não deixa de ser uma experiência, né? E os recrutadores, os próprios gestores acabam vendo com bons olhos. Pode colocar foto? Pode colocar foto, sem problema nenhum. É só não é tomar aquela cuidado de óculos escuros que você tá na praia. boné, né? Não, né? Tira uma foto mais profissional, se arruma, fundo branco, né? Pra gente, né? Não coloca um batom muito vermelho, as meninas. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, sim. Mas assim, são dicas que a gente fala, que às vezes pra gente, às vezes fala, ah, é tão óbvio, mas sempre agrega alguma coisa, Com né? certeza. Uma coisa que a gente pega, às vezes, erro de digitação, ou até mesmo de português. Então, assim, que a gente pede, assim, Isso pede dói. para. Isso dói. Eu, pelo menos. Porque pode ser falta de atenção, É. pode, mas pode ser que a pessoa escreveu errado mesmo. Por isso que às vezes a gente costuma aplicar alguns testes, né? Porque, por exemplo, se você já ficar na dúvida no currículo ali, foi o que você falou, pode ser um erro de digitação, uma pontuação ali que você não viu, mas aí você já coloca sobre júdice. Você acende uma lanterna aí, ó, uma luz amarela e opa, atenção, vamos ver, vamos aplicar esse teste, ler com mais atenção essa redação. Mas assim, é de praxe as empresas, né? Aplicar uma redação, um teste, é normal, isso acaba sendo natural. E, Paty, nesse momento principalmente, né? Compartilha com a gente um pouquinho do que é o trabalho do CIEE, o que vocês costumam fazer lá, processo de seleção é importante para quem está parado, ou primeiro emprego, ou está começando a estagiar. Ah, legal, Rê. Vamos lá. O CIE, a gente já está atuando há mais de 50 anos aí no mercado para ajudar os jovens a ingressarem no mercado de trabalho. E a gente fala, às vezes não são jovens, né? Porque basta estar estudando. Então, sabe o que a gente fala? Se a pessoa tem 60 anos, está fazendo faculdade à distância, presencial, ela também pode se candidatar no CIE para concorrer às vagas. E a vantagem do estágio qual que é? Que as oportunidades vão aparecer de acordo com o que você está estudando. Então, se você está fazendo pedagogia, aparecerão vagas na sua área. O objetivo do estágio é esse, teoria e prática, né? Então, isso a gente vai poder possibilitar para vocês essa experiência profissional junto com as nossas empresas parceiras, né? E aí, o estudante, ele pode fazer o cadastro conosco, os serviços do CIE são todos gratuitos, né? Através desse cadastro, ele consegue concorrer às oportunidades de estágio, as quais as empresas elas mesmas conduzem o processo seletivo, né? E também a gente tem vários cursos gratuitos, né? Então a gente tem lá, e assim, todos à distância, né? Ainda mais agora com a pandemia, vamos aproveitar, né? Ao investir, que a gente fala, a questão de educação, ela também está sofrendo, né? Com a questão da economia, enfim. Mas ainda é um investimento, porque é o seu conhecimento. E agora eu acho que é mais do que nunca, viu, Patrícia? Porque o que acontece? Como você está em casa, apesar que está em casa, não quer dizer que você não esteja fazendo nada, né? Pelo contrário, acho que nós estamos trabalhando mais do que o físico, né? Porque soma casa, soma trabalho, soma filho, quem tem, soma tudo. Só que eu enxergo que é o momento da oportunidade. Então, por exemplo, a gente vê muita oportunidade no mercado. A Minds mesmo também está com, esse mês, a gente está liberando um curso gratuito de um mês, tanto para os adultos quanto para as crianças. Então, assim, é importante a gente fazer, a gente divulgar, porque a gente tem que se preparar para esse pós. Porque esse pós ele vai acontecer. Então, é importantíssimo. E no caso... acontecer... Desculpa, Rê. Não, pode falar. Não, vai acontecer e vai vir mais exigente, né? Porque vai ter muita gente, querendo ou não, disponível no mercado. Né? Então, aproveitar a oportunidade agora de se reinventar mesmo, né? O filtro vai ser maior.
Exatamente. Então, assim, eu não tenho condições hoje de pagar um curso, mas tem FGV oferece vários cursos gratuitos, online, né? Então, tem outras instituições, outras fundações aí que muito bacanas que acabam ajudando, né? Várias webinars acontecendo sobre mercado de trabalho, o pessoal falando de recolocação. Então, aproveitar esse tempo que a gente está em casa, pelo menos tentar se dedicar 2, 3 horas a você, ao seu conhecimento, né? Que é fundamental. Né? Os nossos cursos lá, eles são voltados para o estudante cadastrado no CIE, então assim, é um público que está realmente ingressando no mercado. Então a gente tem desde como elaborar um currículo, né, dar dicas de postura e imagem profissional, tem o pacote Office, tem redação, como fazer uma redação empresarial, então assim, tudo gratuito. Né? Então basta o jovem, o candidato, o estudante interessado ir lá, se inscrever e concluir o curso. Né? Vai ser um diferencial, porque ele vai poder pôr no currículo dele né, os cursos que ele vai estar fazendo durante esse período, e a empresa vai perceber isso no dia a dia dela. Né? Qual que é o site, Patrícia? Passa para gente. www.ciee.org.br. E lá tem a opção de candidatos, é isso? Isso, tem a opção de estudantes, e aí se você não tem cadastro, clica lá em cadastrar-se, e aí vai pedir todas as informações aí de vocês para vocês poderem concorrer às vagas. E a gente fala, por mais que está nesse período de pandemia, tem vaga? Tem vaga, né? As empresas, né, os segmentos que estão atuando estão com oportunidades em aberto, então tem que aproveitar. Além disso, a gente tem o nosso aplicativo lá, que é o CIE One, que esse aplicativo, essas vagas que estão no aplicativo, são vagas que nós, CIE, fazemos todo o recrutamento e seleção. Então, são as nossas psicólogas que aplicam os testes, fazem as entrevistas. Então, são vagas também que é possível eles se candidatarem. Ai, que bacana! E aí, assim, a pessoa ela tem que estar, no caso, estudando, ela tem que estar em algum semestre específico da faculdade. Para fazer o cadastro, não. Então, a partir do primeiro semestre da faculdade, ela pode fazer o cadastro para fazer os cursos, visualizar as vagas. Há cursos, principalmente os voltados para a área da saúde, que no primeiro semestre não é permitido fazer o estágio, mas aí ela pode se aperfeiçoando fazendo os cursos à distância, né? Os cursos que o CIE oferece. Mas o estudante do ensino médio, né, ele já tendo 16 anos, ele já pode ser estagiário, né? Embora a gente também trabalhe com aprendiz, o aprendiz é o público acima dos 14 anos. Então, se você já tem 14 anos, tem interesse, né, já talvez iniciar logo aí a carreira profissional, por que não já fazer o cadastro no CIE? Você vai precisar dos dados pessoais, número de documentos, para a gente poder validar, mas é simples, prático, e aí, concluindo o cadastro, ele já consegue fazer a busca de vaga se vai ter alguma coisa aí no perfil dele. Ai, que bacana. Fica a dica aí para todo mundo, então, quem está começando, quem está estudando, quem está começando uma faculdade. Então, o CIE está aí, ele é parceiro nosso, a gente trabalha com o processo seletivo deles, então, assim, dá super certo, a gente recomenda, porque a gente sabe que é um trabalho sério e nesse momento nada mais oportuno do que a gente divulgar, né? Foi como você falou, apesar do momento, existem empresas que estão contratando sim. Então a gente tem que ficar de olho, porque às vezes a gente fica só enxergando o lado negativo da coisa, mas tem muita coisa boa em contrapartida acontecendo, né? Só a oportunidade da gente estudar, se reinventar, a nossa criatividade agora, ela tá vindo à tona, porque todo mundo tem que fazer o diferente. Então, é um momento, foi que nem a Patrícia falou, às vezes a condição financeira pesa, sem dúvida, mas vamos tentar se organizar, se planejar para fazer aquele curso, para fazer aquilo que você deseja. Por quê? Porque é um cenário que indica que pós-pandemia as coisas serão retomadas sem dúvida, mas
com um volume muito maior de pessoas no mercado de trabalho, então, mais do que nunca, a gente vai ter que ter o diferencial. Então, a gente vai ter que estar preparado. E tem várias maneiras, como ela falou, cursos gratuitos, você vai se adequando com a sua realidade, mas a gente consegue, de qualquer forma, aprender alguma coisa sim nesse período, né, Paty? Ah, consegue, sempre consegue, né? É o que eu falei, às vezes a gente participa de uma webinar, que você fala, ah, eu vou participar sobre nutrição, né, questão alimentar. Você sempre agrega alguma coisa, sempre aprende alguma coisa, né? Você acha que, vou participar, mas você acaba aprendendo sim. E é esse conhecimento que você vai conseguir desenrolar, talvez, numa entrevista, porque às vezes a entrevista, ela começa de um jeito, ela acaba de outro, né? Você começa falando de assunto, você acaba terminando de assunto pessoal, né? Então, isso é bacana, né? E isso o gestor, né? Não digo nem tanto com a recrutadora, que ela tá mais lá para avaliar você, mas o gestor, ele vai ver se o santo vai bater, né? Então, é bacana mesmo. Com certeza. Olha, a Érica Thaís, ela tá colocando aqui pra gente ótimas dicas. Ela falou que precisou sair, mas ela deixa registrado que foi uma live muito rica. Obrigada, Patrícia e mais. Obrigada, Érica, por estar acompanhando o nosso conteúdo aqui. E o objetivo da nossa live era justamente esse, a gente passar essas dicas para que as pessoas consigam se organizar, consigam se planejar. E eu acho que a palavra agora é essa, é planejamento. Sem sombra de dúvida. A gente tem que se planejar, colocar na ponta do lápis lá o que eu quero fazer, o que eu preciso fazer, o que eu tenho de bom, o que eu preciso me aprimorar, para que a gente fique pronto para o pós. Eu estou enxergando assim, por mais que tenham todo esse cenário, a gente tem que trabalhar com a visão positiva. Porque somos capazes, né? Todos somos capazes. Então, tá todo mundo correndo atrás, dando o seu melhor, investindo. Foi o que você falou, pode ser um curso simples, mas qualquer conhecimento é rico e ele agrega a gente, sem dúvida nenhuma. E que mais? Pela última pergunta aqui, a gente já falou. A última pergunta aqui. Quais os principais erros de um currículo, Patrícia? Ah, a gente até mencionou alguns, eu já mencionei alguns até. Vamos lá. O número, né, dos documentos, isso não precisa. Isso, a foto, né? O e-mail, tomar cuidado para ser um e-mail profissional, né? Não apelidos, né? Até uma coisa que é importante, que às vezes a gente acaba passando despercebido, que até o nome do arquivo faz diferença, né? Então, você vai mandar o arquivo... você vai salvar o arquivo e vai mandar por e-mail, né, para a empresa, para o RH, que seja. Você vai salvar currículo e o seu nome completo, né? E tem gente que salva qualquer coisa, né? Então, até para depois o recrutador conseguir localizar o arquivo, saber, né? Olha, porque tem gente que realmente não toma esse cuidado. Então, salva o arquivo direitinho, né? Toma cuidado com os objetivos, né? Então, eu faço curso de pedagogia, então coloca o objetivo relacionado à sua área de atuação. Porque senão o recrutador acaba achando que você está tirando para tudo quanto que é lado. E o objetivo não é esse. Ou ele está vindo aqui só por conta do salário, né? Por conta da Bolsa Auxílio. E não é essa a proposta. O recrutador, o gestor, ele não quer esse perfil. Ele quer alguém que está afim mesmo, né? Que ele quer atuar na vaga, que vá agregar. E isso é fundamental. E uma dica importante que você deu é a seguinte. Então, a gente pode ter várias versões de currículo, né, Patrícia? Que foi o que você falou, depende da vaga que você tá vendo. Então, dependendo da oportunidade, você vai lá, adequa o seu currículo para aquela oportunidade. Formata seu currículo. Porque às vezes você, por exemplo, é formado em administração. E aí você pode atuar na área comercial, na área de compras, né, na própria área administrativa. Não vai fazer um currículo com esses 3 objetivos juntos, porque
você vai estar sem foco. Então, a vaga que eu estou me candidatando é para a área comercial, então, objetivo, atuar na área comercial, né? Então, deixar focado mesmo, para o recrutador falar, ele quer atuar na área, né? E no decorrer do currículo, na experiência profissional, nas outras atividades, se você fez alguma atividade comercial, coloca lá, né? Ou às vezes você não atuou efetivamente na área comercial, você deixou algumas, você deu oportunidade, você ajudou alguém a atuar, né? Na área, coloca, porque vai ajudar sem sombra de dúvida. Ah, legal. Ah, Patrícia, que pena, nosso tempo está acabando. Deixa eu ver passou rápido, né? Passou. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. A Fernanda também, Fernanda Negrão, está agradecendo. Ah, Fezinha, obrigada pelas dicas, bem importantes para o momento, sem dúvida. Patrícia, eu queria agradecer imensamente sua participação, sua colaboração, sua expertise na área. Eu tenho certeza que a gente conseguiu passar várias dicas aí para o pessoal, eles vão usar com certeza. E vamos ver se mais para frente a gente faz outras, né? Vamos pegar algum tema assim, né? Relacionado a essa parte profissional, que sem dúvida ela é fundamental para o momento. Você quer deixar mais algum recado? A gente está à disposição de vocês, então, tá em busca de uma oportunidade de estágio, aprendiz, cadastre-se com a gente, né? Como eu disse, o CIE é totalmente gratuito, né? Então, vai lá, se candidata, aproveita a oportunidade agora, esse momento de pandemia, né? Como a Rê falou, há males que vem para o bem, então vamos aproveitar, né? Vamos otimizar o nosso tempo, aproveitar o nosso tempo o máximo possível, né? Para a gente poder agregar conhecimento e vamos aproveitar, porque também tem oportunidades abertas, né? Tem vaga lá no site, então você candidata, vocês conseguem vão aparecer vagas dentro do perfil de vocês. Ah, legal, Patrícia. Então, muito obrigada. Um abraço para todo mundo lá do CIE. Voltaremos com tudo, com certeza. Mas, enquanto isso, todos nós online, segurança em casa, mas todos trabalhando, graças a Deus. E muito obrigada, viu, Paty? Muito obrigada mesmo. Imagina, Rê, obrigada eu. Muito obrigada também por todo mundo que interagiu, mandou as questões, mandou as perguntas ao longo da semana. Se alguém tiver mais alguma dúvida, olhar a live depois, pode mandar no nosso direct que a gente responde. Eu peço ajuda aqui da nossa especialista. E daqui a pouco a gente tem uma outra live com certeza com você, Paty. Foi deliciosa, viu? Ai, que bom. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Vamos se falar bastante, Rê. Com certeza. Um beijo, Patrícia. Um beijo. Tchau. Tchau.